Fala pessoal, eu sou o professor Lucas Crivellari e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês aí um estudo da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para quem atua na educação especial de maneira mais específica, né, ou educação inclusiva, para você também que pretende prestar concurso para essa área. Então a gente vai focar hoje mais nessa questão. Então, Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Foi a presidenta ou presidente Dilma que sancionou a mesma, tá? Livro 1, parte geral, título 1, Disposições Preliminares, capítulo 1, Disposições Gerais. Pessoal, a gente vai, para tratar aí da LBI junto à educação ou relacionada ao direito à educação, ao direito da educação, a gente vai ver, obviamente, aquilo que está descrito nas disposições gerais, para a gente ter uma noção geral aí mesmo do que trata a lei. E o artigo 1º, ele é importantíssimo, principalmente para você que vai prestar concurso. Ele é sempre muito cobrado quando o tema LBI é tratado nos certames. Aqui diz o seguinte, olha, artigo 1º, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. E, pessoal, a gente vai fazer a leitura dos artigos, os comentários quando forem necessários, e depois o próximo vídeo sobre a LBI na sequência vão ser questões aí de concursos públicos, questões atualizadas para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente ver aqui nesse vídeo, tá bom? Se você gostar do vídeo, ou se você estiver gostando do vídeo, para ser mais exato, já deixa teu like aí, se inscreve, aciona o sininho, assim você não vai perder mais nada que a gente postar. Se você já é inscrito do canal, já faz parte aí da nossa comunidade, eu agradeço demais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no botão inscrever-se, assim você ajuda o canal a crescer. E se você quer ajudar ainda mais, pode se tornar um membro, é só clicar em Seja Membro, assim você contribui muito aqui para o canal e tem alguns benefícios que você vai ficar sabendo ao se tornar um membro elite aqui do nosso espaço. Se você quiser também adquirir os nossos infoprodutos, no momento a gente tem a apostila do ECA atualizado 2024 com questões, toda completa aí, num valor bem legal, e a apostila também da LDB completa, atualizada aí para o ano de 2024. Tudo isso aqui está na descrição do vídeo, tá? E o Seja Membro é só você chegar aí no canal no início e clicar lá no botãozinho Seja Membro. E como eu disse, deixa o like. Se você não gostar, lá no final você tira, tá bom? Porque senão você acaba esquecendo do mesmo. Mas vamos lá. Então, esse artigo 1º aqui é basicamente aquele que define a que veio a lei, a que veio a LBI. Então, ele é muito importante, tá? O artigo 2º vai falar o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E já nesse segundo artigo da lei, pessoal, a gente observa uma questão que eu já comentei em outros momentos, quando a gente estudava ou quando estudamos outras legislações. Essa parte aqui está muito relacionada com a equidade. A equidade é que vai conseguir trazer o que a lei propõe como igualdade aqui. Mas o que seria essa equidade? A equidade é dar para a pessoa aquilo que ela precisa para que ela fique em condições de disputar com uma outra pessoa ou com outras pessoas determinado cargo, determinada função, ou ter acesso a algo de maneira justa, comparado com outra ou com outras pessoas. Aí vai ter gente que vai falar, mas e a questão ali da meritocracia? Aí, pessoal, não vai entrar. Por que não vai entrar? A pessoa não tem culpa dessa barreira que é imposta a ela. Eu vou dar aquele exemplo do pessoal que vai assistir um jogo lá de beisebol, que muitos de vocês já devem ter visto. Isso aí apareceu em várias provas já você digitando aí no Google e qualquer plataforma, você vai ver essa imagem, né? Você tem uma cerca e tem 3 pessoas ali que querem ver o jogo atrás dessa cerca. Aí você tem 3 caixas, só que você tem uma pessoa muito alta, uma pessoa média e uma pessoa baixinha. E você tem 3 caixas. Se você for usar de igualdade e pegar 3 caixas, der uma para cada um, a pessoa que é muito alta, ela vai subir em cima dessa caixa e vai ficar mais alta ainda. Você só vai aumentar mais a vantagem que ela já tem. A pessoa média em cima de uma caixa vai ficar ok. Vai ficar um pouco em desvantagem ali com relação à pessoa muito alta, mas dá para assistir. Só que aquela pessoa baixinha, ela não vai conseguir ver nada do mesmo jeito que estava. Ela não vai sair do jeito que ela chegou, né? Ela não estava conseguindo observar aquilo que estava após a cerca ali, que é o jogo que eles queriam assistir, e vai continuar assim. Então, o certo seria não dar nenhuma caixa para essa pessoa que é muito alta, dar uma caixa para a pessoa média, que ela ia conseguir assistir perfeitamente o jogo, e 2 caixas para a pessoa que é baixinha. Assim você colocaria os 3 em condições igualitárias. Aí eles poderiam ver, desfrutar do jogo do mesmo modo, e se fossem comentar aquilo que aconteceu no jogo, iam poder dar o ponto de vista de cada um de maneira justa. Do mesmo modo, na hora de fazer uma prova, uma avaliação, participar de um concurso, enfim. Então, aqui garante a equidade, tá? Para que eu tenha essa igualdade que a lei traz. Alguns termos eu acho que poderiam ser atualizados de uma maneira mais eficaz aqui na LBI. De 2015 para 2024, tivemos muitas mudanças aí no cenário da inclusão. Então, a LBI carece aí de algumas atualizações mais intensas, se eu posso usar esse termo, que é o que me vem à cabeça agora. Parágrafo 1º do artigo 2º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará, inciso 1, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Inciso 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Inciso 3, a limitação, no desempenho de atividades e, inciso 4, a restrição de participação. Parágrafo 2º, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Ou seja, pessoal, a pessoa que tem a deficiência, ela precisa, que uma equipe multiprofissional ajude para que ela consiga atingir alguns parâmetros ali
que ela não conseguiria sem alguém auxiliando. Então vamos pegar o autista, por exemplo. Aí vai ter gente que vai questionar, mas o autista, será que ele se enquadra? Sim, o autista faz parte da LBI. Para a lei, tá? Se a gente pode ser bem assim direto, para a lei, o autista é considerado uma pessoa com deficiência. Tá certo? Independente ali do grau que se usa. Tá? Hoje a gente até fala nível, enfim, mas independente disso, se é leve, se é médio, se é severo, ou se usa lá 1, 2, 3, que é o que está sendo mais usado, independente disso, o autista para a lei, enquadrado dentro da LBI. Então, ele tem direito a uma equipe multiprofissional, TO, que é o terapeuta ocupacional. Vamos supor que um autista tenha a mania de ficar mordendo muito as coisas ali. O dente dele, ou os dentes, né, vão acabar sendo corroídos ali, destruídos de uma maneira mais rápida que o das demais pessoas. Então, esse comportamento, e eu estou usando só um exemplo aqui, ele deve ser trabalhado para que haja uma melhora. A limitação do desempenho de atividades. Às vezes a falta de concentração, ela tem que ser trabalhada, aí precisa de uma avaliação. Aí eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado, não vou entrar também na opinião do X ou do Y, se é contra ou a favor, mas às vezes vai ter um profissional que vai pensar, né? Seria interessante esse autista tomar um remédio para que ele consiga aumentar a concentração. O tempo dele nessa atividade é muito extenso, o certo é reduzir. Ele pode ficar um tempo maior nessa atividade. E isso tem que vir de um profissional que não é necessariamente o profissional da educação ali naquele momento. Não é o professor de apoio, não é o professor da sala regular, e sim um profissional que tem que estar ali acompanhando esse autista e aconselhando, não só para dentro do ambiente escolar, mas também para o ambiente ali familiar e fora dele de modo geral. E aí fala aqui, né, no parágrafo 2º, como vocês estão vendo na tela, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Infelizmente, isso aqui ainda é muito falho, porque a gente não tem dentro aí das unidades escolares todos os profissionais ou a equipe multidisciplinar, profissional que a gente precisaria ter para que isso seja realmente efetivado na prática. Então há uma carência do cumprimento da lei. É aquilo que a gente fala. No papel é tudo muito, muito bonito, muito lindo. Quando chega na prática, as coisas não são exatamente como no papel. A gente sabe que existem no Brasil políticos que são comprometidos e tentam cumprir aquilo que as legislações educacionais ou que versam sobre outros temas abordam. Mas em muitos locais isso não acontece, isso é negligenciado, e aí precisa sempre estar ali acionando justiça para cumprir aquilo que já era para ser cumprido sem a necessidade disso. Muitas pessoas não têm condição para entrar na justiça, é muito complexo, é muito assunto. Daria uns 10 vídeos só sobre esse assunto. Então vamos lá para o artigo 3º aqui da LBI, dentro dessa parte aqui das disposições gerais. Já a gente vai chegar na parte que fala especificamente da educação, do direito ali da educação. Para fins de aplicação dessa lei, consideram-se, inciso 1, a acessibilidade, a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, ou como na rural, que está escrito aqui, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Essa acessibilidade aqui, que está sendo mencionada, ela é relativa a tudo aquilo que é necessário para que a pessoa consiga
aquilo que eu costumo defender, como eu já mencionei acima, como equidade, para você conseguir colocar uma pessoa que tem uma limitação num grau justo ali, em comparação com outras, ela precisa de acessibilidade, muitas vezes, né? No caso aqui, sempre. Vai ter que ter alguma assistência em algum momento, em alguma ocasião, relativo ou relativamente a alguma questão. Não tem como fugir disso. E a acessibilidade, ela não é só física. Ela é também em outros meios, né? Ela necessita também ali de apoio humano, né? Quando eu falo física, assim, não só física material, mas física também ali com auxílio de profissionais, tem que ser trabalhado ali o emocional do aluno, enfim, são muitas questões para que você consiga realmente deixar uma situação acessível ali, para que na prática a pessoa consiga estar ali numa condição adequada dentro de qualquer ambiente que ela esteja, né? Seja da parte educacional ou não. Inciso 2. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, tudo que for possível melhorar, por exemplo, aqui com relação a um produto, para que ele seja de uso de todos, independente da limitação, é o ideal que seja feito, tá? Para que aí a gente consiga pensar na sociedade como um todo. É isso que a LBI quer propor, tá? Nós temos diferenças dentro da sociedade, obviamente, mas o objetivo humano ele tem que seguir um caminho, né, único, buscar ali andar sempre em união. O inciso 3, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 4. Barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em a linha A. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. A linha B. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. A linha C. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. Barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Tá? Isso aqui estava na linha D, que está um pouquinho desconfigurado aqui. A listagem do jeito que ela está. Acho que eu tenho que reduzir um pouquinho o zoom para ficar mais legalzinho aqui, ó. Fica melhor, ó. Ficou um pouquinho menor, mas fica mais... Mesmo assim, é a lei que já está descrita aqui, né? De uma maneira que parece ser um pouquinho desconfigurado, tá bom? Mas dá pra gente perceber aqui qual que é a linha A, B, a C e a D. A letra E, né? Ou no caso, para ser mais exato, a linha E, ela fala barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. A linha F, barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias.
num passado não muito distante, nada era pensado na pessoa com deficiência, nada era pensado para a inclusão. Então, projetos arquitetônicos, de infraestrutura, projetos ali pautados em avanços tecnológicos, eles não eram pensados primeiramente para todos. Eles eram pensados primeiramente naquilo que simplesmente traria o lucro. A gente tem intencionalmente isso ainda pensado, infelizmente, em muitas corporações. Só que com a criação de legislações mundo afora que obrigam que isso venha a se refletir na prática, temos uma melhora aí. Então, a maioria dos projetos arquitetônicos agora já são pensados para um todo, dos produtos, como a gente já viu acima, são pensados aí para o todo, e é assim que deve ser. Inciso 5 aqui. Comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas. Inclusive a língua brasileira de sinais, a Libras, que é a língua do surdo. A visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Olha o inciso 6. Adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Inciso 7. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 8. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Em cima desse inciso 8 tem muitos comentários que eu gostaria de fazer, mas um que eu gostaria de deixar para que vocês reflitam é que, independente do país que exista no mundo aí, ou independente de país que exista no mundo, seja ele de primeiro, ou, como a gente fala hoje, desenvolvido ou subdesenvolvido, é impossível que a administração pública consiga ficar o tempo todo consertando aquilo que é destruído pelo vandalismo. O vandalismo hoje é uma coisa séria. Eu estou fazendo esse comentário, posso comentar outras 1000 coisas que geram comentários em cima desse inciso 8, mas eu gostaria de comentar sobre o vandalismo. Quantas vezes aqui na minha cidade eu fui em parques infantis públicos, onde a gente tem um brinquedo ali próprio para cadeirante, que está totalmente destruído pelo vandalismo. E é um vandalismo feito por a população de um modo até geral. Até aqueles, desculpa falar, mas até aqueles que muitas vezes não são considerados vândalos ali, por falta de informação, por falta de conhecimento de leis, acabam usando o brinquedo de maneira inadequada
sem serem ali o público-alvo do mesmo, e a gente vê, infelizmente, aqueles brinquedos destruídos. E aí, para o poder público repor isso, depois é muito complexo, é muito difícil. E aí, se tratando de um país subdesenvolvido, como é o caso do nosso, é mais complicado ainda. Inciso 9. Pessoa com mobilidade reduzida. Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Então, em determinado momento da vida, mesmo que a pessoa nunca apresentou uma deficiência, ela vai ter a sua mobilidade reduzida. Em um momento também circunstancial, uma pessoa vai ficar grávida, vai ter também sua mobilidade reduzida, vai precisar carregar a criança no colo, vai precisar amamentar. Então, muitos direitos aí previstos aqui na LBI, eles também alcançam as pessoas que estão nessa condição, ou que ficarão nessa condição de maneira temporária, né? Nessa condição de terem algum impedimento ali para alcançarem determinado objetivo de modo equitativo, né? De modo igualitário, como a lei quer demonstrar aqui, tá? E a gente fazendo o estudo da lei, a gente tem que considerar aquilo que a lei traz, até porque num concurso público se cobra especificamente aquilo que está na lei, não é a nossa opinião se os termos, essas questões colocadas aqui são errôneas ou assertivas. Inciso 10. Residências inclusivas, unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Inciso 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Inciso 12. Atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Inciso 13. Profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. A gente vê citado aqui no inciso 13 e há uma preocupação com essa questão da inclusão quando a gente pensa na rede privada de ensino. Até por questão de lucro, é muito mais plausível que o poder público ele consiga dar mais apoio à inclusão do que a rede privada. Porém, a lei ela não prevê isso. Ela prevê que deve ser feito tudo da mesma maneira. Então, a gente precisa de uma atualização para que nessa atualização, e eu falo uma atualização realmente intensa aqui na lei,
para que essa atualização faça, de certo modo, com que a rede privada de educação melhore razoavelmente o atendimento às pessoas com deficiência em seus espaços, e levando em consideração todos os tipos de deficiência, inclusive as mentais, entre outras ali, que precisam de profissionais de apoio nas atividades. A gente sabe que tem casos e casos, mas existem aí muitos casos de crianças que só não estão na rede privada, apesar do pai e da mãe poder ali pagar pela educação, se a gente pode dizer assim, do filho na rede privada, mas não estão porque não tem o apoio necessário na rede privada. Tá? Então, ainda precisamos enfrentar essa questão aí da aceitação, né, na prática desses alunos com deficiência por parte das instituições de ensino privadas. E aí, para terminar o capítulo, e para depois a gente partir para o específico ali da educação, do direito da educação, o inciso 14, acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, o professor de educação especial, auxiliar ali, o professor de apoio, ele é um acompanhante. O auxiliar de educação inclusiva, ele é um acompanhante. O ASB, no estado de Minas Gerais, por exemplo, é um acompanhante, tá bom? Vamos lá, então, passar por essa parte aqui e chegar no capítulo que vai falar aí do direito à educação. Vamos lá. Depois aqui da saúde, tá, pessoal? Olha lá, ó. Capítulo 4 agora, que a gente vai ver, do direito à educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Eu chego até a me emocionar aqui a hora que eu leio isso aqui, porque eu sei que na prática, em muitos locais, em muitos lugares, isso não acontece, tá? Infelizmente, isso não acontece em muitos locais. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. A gente teve no estado de São Paulo, recentemente, se eu não me engano foi a deputada Andréia Werner, se eu não me engano o nome é este mesmo, trazendo à tona uma acusação grave, né, de violência ali sexual cometida contra uma criança ou adolescente dentro da escola. A deputada estadual de São Paulo que trouxe essa denúncia. É uma coisa muito triste, né, pessoal? Por falta de alguém para acompanhar essa pessoa aí no horário que estava ali, né, no horário de intervalo, enfim, não sei. Não fui a fundo nessa notícia porque eu achei algo assim muito pesado, né? E na época que eu ouvi a notícia eu estava com alguns outros problemas, falei não vou porque senão isso aí vai deixar eu emocional abalado mais do que eu já estava. E assim, é algo grave. Aí vem uma pessoa e fala, mas e a autonomia? Não precisa do acompanhante demonstrar, deixar claro, nem para a pessoa que está sendo acompanhada, nem para quem, né, é congênere a ela ali, de que ele está observando. Ou outra pessoa que não for acompanhante está observando o que está acontecendo, monitorando. Porque se você tem uma pessoa
com uma necessidade atípica, né? Uma pessoa que não é típica, você tem que ficar mais atento dentro daquela unidade escolar. E hoje a gente sabe que em todas as unidades escolares praticamente do país, a gente encontra uma pessoa que não é típica, um aluno que não é típico. Então, o parágrafo único vem e coloca aqui, ó, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência. Então, essa educação de qualidade, ela tem que acontecer, pessoal. Assim como para os outros alunos, os típicos. Para a pessoa com deficiência ali, ela tem que acontecer, né? E eu falo típico, mas assim, a gente usa muito esse termo típico quando a gente vê muito sendo usado, assim, até para mim não deixar nenhuma falha aqui, com autistas, tá? Às vezes uma pessoa, ela tem uma deficiência, uma limitação ali, mas ela não precisa ser classificada como não típica por conta disso, no entendimento de alguns. Mas eu não quero entrar no detalhe aqui também, eu não quero entrar nessa discussão do termo certo ou errado. Senão a gente desfoca do que a lei traz. Eu vou trazer esses comentários e se alguém tiver uma outra visão também, pode colocar aqui nos comentários. Eu falo os comentários aqui do vídeo, não tem problema, tá? Pode questionar alguma coisa, alguma colocação, porque como eu disse, algumas pessoas mencionam de um jeito, outras de outro, mas o que a gente tem que se atentar é o que está na lei. E educação de qualidade a gente sabe que não acontece no geral, para ser mais específico. Então é difícil que aconteça delimitada ali apenas um público, mas temos que lutar para que as leis sejam respeitadas. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. O governo, de modo geral, seja ele do âmbito federal, estadual ou municipal, está deixando muito a desejar no Brasil como um todo, na questão desse inciso aqui. Inciso 2, o próximo agora. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Inciso 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. A gente ainda vê de uma maneira muito tímida a questão da inclusão nos PPPs, tá? Nos projetos político-pedagógicos das unidades escolares. Tem que ter uma ampliação aí da descrição do trabalho da instituição de ensino com relação a essa educação inclusiva. 4. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Inciso 5. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Inciso 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Isso aqui também precisa ter uma ampliação. Pessoal, eu ao fazer o estudo aqui da lei, ao ler os artigos, ao comentar, eu fico com a percepção do seguinte: se uma pessoa que trabalha há anos dentro de uma sala de aula não vem aqui e não faz uma leitura atualizada, ou se quando leu
a lei pela metade, quando ela chegar num concurso público para resolver uma prova, ela vai errar tudo. Porque praticamente quase tudo que está aqui, e aí eu não vou falar que é 100%, mas praticamente em quase todos os lugares do país, quase tudo que está aqui não é cumprido. É algo impressionante. Inciso 7. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 8. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Inciso 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Eu preciso colocar um comentário aqui em cima desse inciso 9, né? Eu muitas vezes trabalhando como professor, eu vi já autistas, por exemplo. Eu estou citando autistas aqui porque foram alunos que não são típicos, que eu tive maior contato ao longo de toda a minha vida ali na educação especial, né? Propriamente mais focado na educação especial, eu trabalhei 8 anos. E muitas vezes eu vi, né, alguns talentos serem desvalorizados. Muitas vezes fazer um concurso de desenho, não mandar o desenho do autista. Eu já vi isso acontecer, sendo que o autista é o melhor desenhista da sala, ou era o melhor desenhista da sala. Fazer um concurso de qualquer outra coisa e fazer um outro à parte só para autistas. Eu já vi acontecer, ou só para alunos com alguma outra deficiência, sendo que no meio daqueles alunos você tinha também alguns que faziam coisas com muito mais eficácia, ou queriam encantar muito mais os olhos do público, ou que encantaram muito mais os olhos do público do que aqueles típicos. Mas para que separar? Tudo tem contexto. Talvez seja interessante em determinado momento fazer um específico, mas tudo é contexto. E falta esse tato para os educadores brasileiros. Em grande parte, não são todos, obviamente, tá? E aí também tem outros fatores que vão impactar para que isso aconteça desse modo. Não é a intenção criticar ninguém aqui que atua na educação. A gente tem que, ao contrário, fortalecer a educação, buscar ampliar o acesso desses profissionais a questões que vão favorecer a uma melhora educacional no nosso país, a um melhor tratamento às pessoas com deficiência dentro do âmbito educacional. Se eu fosse falar sobre isso aqui também, ia dar uns 15 vídeos. Inciso 10. A adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado. Isso aqui também, em muitos locais, não acontece. Essa formação continuada, às vezes, é um estudo sem sentido. Às vezes é uma coisa que não vai favorecer em nada na prática. Às vezes é um curso que nem foi feito direito, né? Às vezes o professor vai fazer o curso ali só para ganhar um bônus, alguma coisa. Ele vai lá no Google, vai lá na inteligência artificial, no ChatGPT, no Gemini, pega as respostas, responde o curso, entrega o diploma, pronto. Não é assim. Tem que ser uma coisa mais efetiva. Aí como isso vai ser feito vai depender do contexto, vai depender da cultura, do lugar. O Brasil é muito amplo, mas tem que ser feito de maneira mais efetiva. Inciso 11. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado de tradutores e intérpretes da Libras, de guias, intérpretes e de profissionais de apoio. Esse profissional aqui, tradutor, intérprete de Libra, é um profissional que eu acho que, de modo geral, está bem preparado para atender ao público surdo, por exemplo, entre outros aspectos, tá?
Então a gente pode pegar um exemplo aí que eu vejo que tem melhorado. Não estou falando que está 100% no Brasil todo, mas tem melhorado muito comparado com outras modalidades de atendimento dentro, principalmente ali do ensino regular, né? A educação especial ou a educação inclusiva dentro ali do ensino regular. Inciso 12, oferta de ensino da Libras do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Inciso 13, acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Inciso 14, inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Hoje, pessoal, quando eu chego na minha salinha dos anos iniciais do ensino fundamental, ou mesmo nas minhas salas de aula que eu leciono para ensino médio ou médio técnico, eu encontro os alunos bem mais inclusivos do que era no passado. Então, é possível, sim, melhorar muito essa questão da inclusão dentro das unidades escolares. Basta força de vontade, união, busca ali por melhores condições. Inciso 15. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Inciso 16. A acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Inciso 17. Oferta de profissionais de apoio escolar. Isso aqui também é bem crítico. Dá o que fazer para o pai conseguir o professor de apoio em muitos lugares. Dá o que fazer. O menino, a menina precisa ali do profissional de apoio, porque a professora está com a sala lotada. Tem sala que tem 8 autistas, além de outras deficiências. Enfim, e não tem um professor de apoio. Então é algo assim lamentável, preocupante e, para ser bem mais profundo, né? Para mim chega a ser perturbador você não ter ao menos a oferta do professor de apoio ali em muitos locais. Inciso 18, articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Parágrafo 1º. Às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Eu acho que é isso aqui que pega para que seja muito mais difícil você ter a inclusão do mesmo modo na escola privada do que na pública, né? Ter a inclusão ali igual, ela acontecer de maneira igual na pública. Porque tem essa questão, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades. Então a gente precisa pensar algo. Eu não sei o que propor nesse momento, mas precisamos pensar algo para melhorar essa condição do aluno de inclusão, o aluno que necessita ali de atendimento educacional especializado dentro da escola privada, dentro da instituição de ensino privado. Parágrafo 2º. Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, a que se refere o inciso 11 do caput desse artigo, deve-se observar o seguinte. Inciso 1. Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo
e certificado de proeficiência na Libras. A maioria deles hoje em dia já tem ensino superior completo, pessoal. Tem muitos que não, mas a maioria já tem. 2. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Esse artigo 29 está vetado, então ele não tem mais valor e não existe mais para efeitos legais. Por isso está aqui, artigo 29, vetado. E aí, pessoal, o artigo 30 aqui, ó, que vai ser o último artigo para a gente encerrar esse vídeo, que já está um vídeo bem longo, mas é o ideal. Eu prefiro não trazer as questões já nesse vídeo, tá? Eu acho que a gente tem que trazer os artigos, tem que trazer os incisos, tem que fazer os comentários. E eu acredito que a execução de exercício é o que mais ajuda para o estudo. Mas eu vejo também muitas pessoas treinando só por exercício. Aí perdem a oportunidade, perdem algumas questões, porque talvez estas não caíram no exercício, porque não é tudo que você pega que você consegue encaixar numa lista, por exemplo, de 10 exercícios, como a gente vê por aí. Ou quando um professor vai trazer um exercício, ele não consegue, né, fazer um estudo ali dinâmico que não dure pelo menos umas 30 horas aí de vídeo, fazendo um artigo, um exercício, um artigo, um exercício. Então, eu acho muito mais interessante a gente, paulatinamente, gradativamente, com calma, ir analisando artigo por artigo e, quando for necessário, colocar os comentários. E depois, no segundo vídeo, obviamente, trazer aí um simulado ou questões em um ou mais vídeos, né, daquilo que a gente viu. Se você está gostando até agora, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda demais, fortalece demais, colabora demais conosco. O artigo 30 fala o seguinte: nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior. IES, tá? Nos institutos de educação superior. E nos serviços. Inciso 2. Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. Inciso 3. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Como eu mencionei muito autismo, deixa eu mencionar uma outra dificuldade, uma outra barreira que muitas pessoas apresentam, que é o TPAC, transtorno do processamento auditivo central. O TPAC, pessoal, ele dificulta muito a absorção da informação, o processamento da informação ali pela criança, pelo adolescente, pelo adulto, pela pessoa que apresenta essa condição. Então, muitas vezes não tem alguma perda ali neurológica grave, intelectual. Não tem uma questão intelectual ali grave, ou nem mesmo média. Às vezes é alguma coisinha leve. Porém, como eles têm essa dificuldade no processamento auditivo central, é interessante que as provas sejam formuladas com questões mais curtas, mais diretas ao ponto, para que facilite ali o processamento, a compreensão e o entendimento da questão. Mesmo que eles necessitem, muitas vezes, não muitas vezes, mas em alguns casos, de alguém até para fazer a oratória para eles. Então, essa pessoa que vai fazer a oratória, se ela lê uma questão que foi formulada de uma maneira mais curta, né, vai facilitar o processamento deles, né, o processamento auditivo deles. Entre outros que eu poderia citar aqui, mas como eu disse, isso aqui também daria aí uns 30 vídeos. Inciso 4. Eu gosto de brincar às vezes, e quando eu tô aqui com vocês gravando vídeo de estudo, às vezes eu como uma palavrinha ou outra ali, viu, pessoal?
Eu sou professor de língua portuguesa, tá? Vou deixar isso bem claro. Sou formado, estudei muito a fundo a língua portuguesa, mas eu sempre mantive o meu jeito de falar. Eu sei que aqui é um momento que deve prevalecer a norma culta da língua, mas eu não consigo ficar aqui engessado. Até hoje eu não consegui ser aquele cara que chega e fala tudo na letra, vamos colocar entre aspas, mesmo sendo professor dessa área. Atualmente eu não estou lecionando letras, né? Mas todo professor, claro, tem que ter condição de passar, de se comunicar bem. Não letras assim, não língua portuguesa, desculpe. Atualmente eu estou trabalhando como professor... sou professor de língua portuguesa assim, porque nos anos iniciais, né, você tem que lecionar língua portuguesa também. Mas assim, mais aprofundado ali na língua portuguesa, não, porque no ensino médio eu estou com inglês e geografia e um curso técnico de contabilidade. Mais os anos iniciais ali do ensino fundamental, nesse momento. Mas eu acho que na hora da comunicação, na hora de lecionar, na hora de fazer com que a pessoa tenha um entendimento ali sobre determinado assunto, o que mais vale é a tua didática, a capacidade de você fazer a pessoa compreender. Então, quando vem alguém e me corrige, nossa, professor, pelo amor de Deus, você falou desse jeito. É a hora que eu usei o C. O meu jeito, eu gosto de comunicar, né? De me comunicar assim com vocês. E às vezes eu estou buscando ali uma palavra para colocar ela aqui com uma forma bem culta, e aí eu dou essas travadas, né? Tá, então eu prefiro evitar as travadas. Então eu vou colocar as palavras aqui de maneira culta, eu me policio muito dentro da sala de aula para não deixar o sotaque interferir tanto, que é normal acontecer, o sotaque não tem como controlar, na maioria das vezes, né? E também não deixar muito o jeito próprio, um linguajar assim que talvez não seja o ideal entrar. Mas acontece, eu acho que todo mundo tem falhas, e uma das minhas é esta, e eu tentei já mudar muitas vezes, mas os vídeos caem de qualidade. Eu misturo mesmo palavras muito cultas, porque eu tenho um vocabulário extenso, sim, mas coloco palavras aqui também que às vezes muitos de vocês não vão achar, nossa, que deveria ser assim, tá bom? Vamos lá. Mas eu sou defensor de que a pessoa tem o direito, desde que ela consiga ser claro e específico, de usar a linguagem da maneira que ela achar melhor. Mas eu respeito quem vem aqui e fala, não, professor tem que falar extremamente na letra. Agora, uma coisa, eu vou ser bem direto. Eu defendo que todo professor escreva corretamente e leia corretamente. Tá? Porque escrever e ler corretamente, aí não tem como você fugir disso. Então, se eu estou lendo alguma coisa aqui, tem que ler do jeito que está escrito. Tá bom? Essa é a minha visão, tá? Particular. Inciso 5. Dilação de tempo conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Então, vai ter pessoas que a condição dela limita com que ela consiga, por exemplo, resolver uma questão que uma pessoa típica levaria 5 minutos, ela não vai conseguir ter esse mesmo atingimento. Ela vai precisar de 9. Então, o certo é que ela tenha 9. Isso é a equidade, tá? Mas isso tem que ser comprovado. Então, a gente precisa de profissionais sempre sérios, trabalhando aí nas questões relacionadas às pessoas com deficiência. Inciso 6. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Pessoal, isso aqui me preocupa muito, porque tem professor que não está conseguindo
diferenciar o que é um erro aceitável ali por questão da barreira que a pessoa possui e um erro que ele é cometido porque a pessoa precisava ter se dedicado um pouco mais ali mesmo tendo aquela barreira. Então precisa ter esse tato aí do educador para analisar isso. Senão você vai começar a dar nota. E não é essa a intenção que deve ser adotada. Não é isso que propõe nenhuma legislação educacional, nem mesmo a LBI, nem o ECA, nem nenhuma outra legislação. E nem é isso que a sociedade precisa. E nem isso que essas pessoas precisam, né? Nós, como sociedade, precisamos. A gente precisa que as coisas sejam feitas com seriedade. Que o professor desenvolva esse tato para saber separar isso. A pessoa não conseguiu por causa da barreira. A pessoa não conseguiu porque ela não estudou. Ou porque ela não se dedicou o suficiente. A gente tem que ver os dois lados, tá bom? E aí, né, tomar a decisão correta. Somos educadores. Temos que agir como educadores. Inciso 7. Ah, tá. Antes de terminar, só complementar também, né? Antes de ir aqui para o inciso 7 para encerrar, muitas vezes o professor tem que ir contra aquilo que o pai acha que é o melhor, porque o professor está ali com o aluno em sala de aula, analisando as capacidades do aluno de aprendizado, analisando aquilo que o aluno pode, aquilo que o aluno não pode. Então ele tem que ter essa condição, essa capacidade. E o pai não está ali o tempo todo. O pai tem uma visão da criança também, do adolescente, em casa, ali em grupo, dentro de sala de aula, no momento de concentração com o professor, com os colegas, com a turma. O pai muitas vezes não tem essa visão daquele modo. Então, o professor muitas vezes tem que ir. E hoje a gente tem visto aí um medo, até porque os pais também não estão respeitando essa questão do professor. Os pais, eles estão usando essa parte da escola democrática de uma maneira negativa. E isso precisa mudar. Também não vou ficar indo muito longe disso aqui, porque isso aqui vai uns, 100 vídeos. Vocês viram que eu cortei o S, né? E foi de propósito. Vamos lá agora no último inciso para a gente encerrar o vídeo de hoje. Inciso 7, né, do artigo 30. Tradução completa do edital e de suas, né, para ser mais exato, é o que está escrito aqui, retificações em libras. Então, tradução completa do edital e de suas retificações em libras. Então, toda a informação tem que estar acessível de maneira equitativa para que se estabeleça essa igualdade aqui que a LBI propõe. Nossa, estou morrendo de dor nas costas. Quanto tempo? Mais de 1 hora, né, de vídeo aqui. E beleza, pessoal. Então, no vídeo de hoje é isso. Forte abraço aí. Muito obrigado por me aguentarem todo esse tempo. E até o próximo encontro aqui sobre LBI. Estatuto da Pessoa com Deficiência no nosso canal. Valeu!